E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa com a sua professora Kalina, sua tia Kalina, do jeito que você achar melhor. Nós falamos aqui, já temos 3 aulas, 2 aulas no canal, sobre oração, certo? Falamos na aula anterior sobre termos essenciais da oração e falamos sobre o sujeito. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Então, a gente precisa complementar essa história, a gente precisa fechar, amarrar essa história com o predicado. Então, vamos lá, o nosso assunto hoje é o nosso amigo predicado. Então, só para a gente rever um pouquinho, os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Então, eu trouxe uma oração aqui, Tatiana e eu somos melhores amigas de infância. Sujeito, Tatiana e eu. Predicado, somos melhores amigas de infância. Então, estão aí os termos essenciais da nossa oração e hoje, para nós, o predicado. O sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. É o termo sobre o qual é feita uma afirmação. Então, te dei aqui 4 orações que são exemplos de sujeito. A menina escorregou na escada, sujeito a menina, você tirou 10 na prova, você, Maria, Lia, Silvia e Kátia, um sujeito composto gigantesco, são as minhas primas. Eu quero ser muito feliz, eu é o meu sujeito, certo? Então, isso está muito claro para você. Agora, vamos ao nosso predicado. Quem é esse cara? O predicado é o termo que indica o que acontece ao sujeito. Então, o sujeito movimenta a oração. E o predicado fala tudo sobre o sujeito. Ele me dá a informação completa sobre o meu sujeito. Então, ele é formado obrigatoriamente por um verbo ou por uma locução verbal. Tá? Então, nós vamos ter aqui um entendimento bem importante sobre verbos. Nós precisamos falar dos verbos para poder falar do predicado propriamente dito. Tá, galera? Então, sempre a gente fala, olha, verbo, guarda essa informação, verbo é importante. E, realmente, quando nós estamos falando de sintaxe, os verbos são muito importantes. Então, os meninos chegaram estranhos novamente. Aonde está meu sujeito? Os meninos. Eu preciso necessariamente localizar o meu verbo na oração para eu fazer qualquer tipo de análise. Então, verbos chegaram. E o meu predicado é tudo que vem depois do sujeito. Então, chegaram estranhos novamente. Certo? Agora, vamos entender um pouquinho mais sobre verbos. Então, eu tenho os verbos de ligação, chamados de verbos relacional ou não nocional. E o verbo significativo ou verbo nocional. Em todo predicado, existe necessariamente o verbo ou a locução verbal. Eu já te falei isso anteriormente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero tratar do predicado é localizar o verbo. É o meu primeiro passo. Antes de qualquer outra coisa, eu localizo o verbo na oração. E aí eu vou ter uma boa classificação, um bom entendimento do meu predicado. Então, voltando aqui à questão dos verbos. Os verbos nocionais, eles indicam, eles exprimem processos. São aqueles que indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, desejo, atividade mental. Então, trouxe alguns exemplos para você aqui, tá? Você pode estar copiando aí no seu caderno, que eu acho que vai facilitar bastante a sua vida. Façam as anotações, elas são importantes para você relembrar o assunto. Acontecer, considerar, desejar, julgar, pensar, querer, suceder, chover, correr, fazer, nascer, pretender, raciocinar. Então, o exemplo, ele anda muito rápido. Andar é uma ação. Então, o verbo andar exprime uma ação. Portanto, ele é um verbo nocional. Esses verbos, eles serão obrigatoriamente sempre núcleos dos predicados. Então, se eu tenho um verbo nocional, eu tenho que entender que esse verbo, ele é núcleo do predicado.
Então, eu já estou falando de um predicado verbal ou verbo nominal. A gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, é preciso que você tenha atenção a esses verbos. É importante a gente identificar os verbos. Agora, como tudo em língua portuguesa, galera, atenção, se liga, se liga, se liga. Eu preciso observar o contexto. Vamos parar com essa ideia de ficar recortando conhecimento. Eu preciso buscar o contexto, localizar o verbo, para que eu possa ter uma compreensão real, se eu tenho um verbo nocional, se eu tenho um verbo relacional, e aonde está o meu predicado, ok? Tranquilo? Então, vamos seguir. Vamos lá, galera. Com muita atenção, copiando o material, fazendo suas anotações. Anota aquilo que você acha que é mais importante, porque você também tem o teu material didático aí para te orientar, certo? Eu sei que você tem um bom material pedagógico, então use o seu material sempre. E os verbos não nocionais, mais conhecidos como verbos de ligação, eles vão fazer a ligação entre o sujeito e o predicativo, tá? Exemplos: ser, estar, permanecer, continuar, andar, persistir, virar, ficar, achar-se, acabar, tornar-se, passar. Então, verbos de ligação para que você tenha bastante certeza daquilo que a gente está falando. Para que você tenha clareza nesse assunto. Nunca mais você vai ter dúvida, certo? Então, verbos não nocionais são os chamados verbos de ligação, certo? Então, ele tem uma função específica. Os verbos não nocionais sempre fazem parte do predicado, mas não atuam como núcleos de predicado. Então, eu tenho que lembrar disso, eu tenho que ter clareza disso. O verbo, ele está na parte da oração separada do sujeito. Então, eu localizo o sujeito, localizo o verbo, faço a classificação do predicado. Vou identificar se esse verbo é um verbo nocional ou não nocional, se ele é apenas um verbo de ligação. Se ele for um verbo de ligação, eu identifico o predicativo do sujeito. Beleza? Você já sabe que é a qualidade que eu atribuo, a característica que eu atribuo ao sujeito. É o meu predicativo do sujeito. Para perceber se um verbo é nocional ou não nocional, é necessário considerar o contexto. Sempre, 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 sempre. Então, exemplo. Ele anda triste. O verbo andar aqui exprime o quê? Ele está andando? Ele está andando? Não. Não é isso? Ele está triste. Então, é um estado. Então, é um verbo não nocional. Nós precisamos aprender a analisar cada palavra dentro da oração e o contexto geral da oração. Ok? Beleza? Sempre estou falando disso aqui com vocês. Atenção ao contexto, atenção do conjunto das coisas. Atenção ao conjunto das coisas, porque é isso que nos dá o sentido do texto. E isso é que vai nos dar a função de cada palavra, a função de cada oração, a função de cada texto. Eu tenho os verbos intransitivos. Ele é intransitivo por quê? Porque ele expressa uma ideia completa. Ele não exige um complemento, tá? Então, verbo intransitivo é o tipo de verbo cuja predicação expressa a ideia total, sem complemento, sem a necessidade de complemento. Trouxe 2 exemplos aqui, os verbos dormir e voltar. Então, um exemplo, dormir muito, dormir cedo. Muito e cedo são adjuntos adverbiais, porque eles estão coladinhos ao verbo. Mas se você falar, fulano dormiu, João dormiu, você não precisa de nada para explicar esse significado. Você não precisa de complemento nenhum. Porque a ação dormir não pede complemento. Tá? Então, o que você põe a seguir é um adjunto adverbial. Ok? Voltar rápido, voltar amanhã. João voltou. João voltou rápido. Então, eu tenho um adjunto adverbial. Certo? Então, eu tenho, nesse caso, verbos intransitivos, que eles passam a ideia completa.
E tem os verbos transitivos, que podem ser transitivos diretos ou indiretos. Então, é o verbo que ele não tem sentido completo, ele necessita de um complemento. Então, o verbo transitivo direto é o verbo que tem o sentido completado por um objeto ligado a ele, tá? De modo direto. Eu não tenho preposição nesse caso, e esse objeto vai me indicar quem ou o quê. Tá? Atenção às perguntas que você vai fazer aí ao meu objeto. Então, o verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Então, leu o quê? Leu a receita. Então, nesse caso, a receita é o meu objeto direto. O verbo visitar. Visitar quem? Visitar a avó. Então, a avó é meu objeto direto. Então, eu não preciso de objeto. Aí, eu não preciso de preposição. Eu tenho meu verbo, tá? E tenho um objeto diretamente ligado a ele. Por isso que eu digo que esse verbo é um verbo transitivo direto. Ok? Tá tranquilo? Tranquilo. Isso não é difícil, gente. A gente cria um monstro, né? Ai, verbo transitivo direto, indireto, intransitivo. Intransitivo. Ele diz aqui veio. O predicado, ele está completo. O verbo, ele tem a ideia completa. E verbo transitivo, ele precisa de um complemento. Esse complemento vai ser um complemento direto ou um complemento indireto. Tá? Então, eu tenho aqui o objeto direto como o meu complemento. E o verbo transitivo indireto, ele tem o sentido completado por um objeto que é ligado a ele por meio de uma preposição. Então, eu tenho que localizar essa preposição. Trouxe o exemplo dos verbos precisar e concordar, porque quem precisa, precisa de alguma coisa. Você concorda comigo? Então, esse de é a minha preposição. Precisar de ajuda. Então, de ajuda é o meu objeto indireto. O que faz com que esse verbo seja um verbo transitivo indireto é a preposição que liga o objeto ao verbo. Tá? Então, a gente tem que ter atenção a isso e localizar essa preposição. Se ela existe ou se ela não existe. Então, se ela existe, eu tenho um verbo transitivo indireto. O verbo concordar. Concordar com quem? Concordar com o diretor, concordar com o professor, concordar com a mãe. Então, no caso, com o diretor é o meu objeto indireto. Viu? Como não é difícil? Não é difícil, gente. A gente precisa analisar e nós precisamos, claro, conhecer as classes gramaticais. A gente já conversa sobre isso aqui há muito tempo. Se liga aí, tá, galera? A gente precisa estar bem assim, certo daquilo que a gente conhece. Você já vem conhecendo língua portuguesa há muito tempo, desde que você começa a estudar. Então, não é para ter medo da língua, é para a gente conversar com ela. Então, você conversa com a língua. Olha o verbo transitivo indireto, que maravilhoso. Precisa de quê? Precisa de alguma coisa. A precisar, concorda com o quê? Então, já estou colocando para você a preposição. Quando a gente questiona a preposição, ela já se apresenta para você. Se a preposição ela se apresenta para você, eu estou falando de um verbo transitivo indireto. Ok? Muito simples isso. Os verbos transitivos diretos e indiretos são aqueles que pedem tanto um objeto direto como um objeto indireto como complementos para que a sua ideia seja completa. Então, ele indica quem ou o que e também de quem e para quem, ou com quem, de que, para que a gente faz a ação. Trouxe para você um exemplo excelente de verbo transitivo direto e indireto, que é o verbo agradecer. Quem agradece, agradece alguma coisa a alguém. Então, agradecer o quê e agradecer a quem? Agradecer o presente ao namorado. Presente é o meu objeto direto. Eu não tenho preposição, certo? Agradecer o presente ao namorado. Ao namorado é o meu objeto indireto. Porque eu tenho aí o quê?
Eu tenho aí um artigo e uma preposição juntos. Certinho. Tranquilo, tranquilo. Ó, matamos essa questão dos verbos. Então, agora que você já conhece um pouquinho sobre os verbos, você já está tranquilo nessa história. Se você não tiver, você vai lá, faz as atividades do seu material, você volta aqui, assiste ao vídeo de novo, não tem problema, tá? E vamos lá ver os nossos predicados. Então, os predicados podem ser classificados em predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. O predicado nominal, ele é composto por um verbo de ligação, você já sabe. O verbo de ligação são aqueles verbos que a gente chama de verbos não nocionais. Eles sempre fazem parte do predicado, mas não são núcleos do predicado. Eles não são a essência, eles não são o significado desse predicado, tá? Então, juntamente com o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito vai ser a característica desse sujeito. Então, vai ser o núcleo do nosso predicado. Então, trouxe o exemplo aqui. Meu vestido é verde e dourado. Então, o verbo é um verbo de ligação. Ele faz a conexão entre o sujeito e o predicativo, que é a característica dele. Viu como agora ficou fácil? Ah, tinha que falar de verbo, gente. Senão, não tinha como falar de predicado, não, tá? O predicado verbal é quando o núcleo da informação transmitida pelo predicado... O predicado não é uma informação que eu dou sobre o sujeito? Então o núcleo dessa informação, galera, ele está contido no verbo. E tanto faz, ele pode ser um verbo transitivo ou intransitivo. O intransitivo não necessita de complemento e o transitivo necessita de complemento, ele pode ser o transitivo direto ou indireto, como a gente já aprendeu aqui nas telas anteriores. Então, o aluno estudou durante 2 horas. Então, eu tenho aí um verbo intransitivo, porque estudou, o aluno estudou. Mas eu tenho um predicado verbal, porque toda a minha informação está nesse verbo. A informação que eu quero passar é que ele estudou. Por isso eu chamo de predicado verbal. Ok? E tenho ainda o meu predicado verbo nominal. Ao mesmo tempo que ele indica a ação do sujeito, ele informa a qualidade ou estado. Por isso ele é constituído por 2 núcleos. Tá? Então, ele é formado pelo verbo transitivo ou intransitivo e pelo predicativo do sujeito ou do objeto. O aluno chegou cansado à ginástica. Quem é o meu sujeito? É o aluno. Foi sobre quem eu dei a informação. Então, ele chegou. Meu verbo. Eu dei mais uma característica a esse aluno. Eu disse o que ele fez, certo? Então, eu tenho um verbo nocional, eu disse o que ele fez, ele chegou. Ele chegou como? Cansado à ginástica. Então, eu também tenho um predicativo, certo? Um predicativo do sujeito. Então, tranquilo. Matamos o predicado, agora não quero mais você com dúvida em predicado. Acabaram-se as dúvidas em predicado. Vai lá, faz o material, faz as suas atividades, não deixa nada em branco, não deixa nada para depois, não deixa nada acumular. E volta aqui no vídeo, se você tiver dúvida, certo? Não deixa de rever o vídeo, que o vídeo é importante para você compor aí todo o seu conteúdo, ok? Eu espero que você tenha gostado desse nosso encontro de hoje, eu acho que foi bem legal, eu acho que nós tiramos muitas dúvidas aqui. Eu te espero no nosso próximo encontro. Curte aí, galera, curte aí o canal, se inscreve também, e eu te encontro nas próximas aulas, nos nossos próximos conteúdos.